Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo tá tudo bem. Estamos começando mais um vídeo e hoje a gente vai falar de mais uma obra maravilhosa que é Clube da Esquina. Você pega o trem azul, o sol. O disco de 1972, maravilhoso, maravilhoso. Um dos melhores discos de música brasileira de toda a história e com certeza ainda permanecerá nesse lugar pela eternidade, porque a música brasileira pode dar várias cambalhotas e ainda assim, Clube da Esquina sempre vai ser um poço infinito de coisa boa. Eu diria que não existe um lugar no mundo em que esse disco não seja considerado uma obra-prima e vários compositores, compositoras, intérpretes, uma galera lá de fora da gringa e tudo mais já chancelou esse disco pra caralho. Isso importa? Não, nem um pouco. Mas é importante pra você saber que se você não gosta desse disco, o problema tá em você. Se eu morrer, não chore não, é O grupo só. Clube da Esquina, ele tem dois discos, basicamente. A gente vai ter o primeiro, que é esse que a gente tá falando, e que tem uma participação muito grande de várias pessoas, e a gente tem o segundo, que também tem uma galera, mas ainda assim é um disco dentro da discografia do Milton, mais especificamente. O clube ele é formado todo por mineiros, pessoas que já eram músicos e que já trabalhavam com música há muito tempo, tinham ali uma produção musical ou até uma produção autoral, no caso dos escritores, tirando o Lô Borges, né, que era um cara mais novo, mas boa parte deles que estavam ali já tinham pelo menos um início na carreira musical, já estavam tocando em algum canto, já estavam tocando na noite e, de novo, todo mundo esmirilha, todo mundo toca muito, todo mundo sabe o que tá fazendo musicalmente. Também vai ter referências tanto da música interiorana brasileira, de Minas Gerais, quanto da música, digamos assim, de igreja, especialmente igreja católica. Você já foi em alguma igreja católica? Se você nunca foi, procura na internet aí alguma missa de Aparecida e tal, e bota numa parte da galera cantando, você vai sacar qual que é. E isso é muito forte, dá um suporte geográfico, inclusive, pra esse disco. Localiza ele dentro do interior da música brasileira. Ele não é um disco que tá ali ou tem um apelo muito forte pra galera que tá no litoral, por exemplo. É um outro pensamento de cultura brasileira. Os principais músicos do clube eram o Milton e o Lô, que dividiam as vozes, o Lô tocava guitarra também. A gente também teve a presença do Beto Guedes, do Tavito, do Toninho Horta e do Nelson Ângelo, Wagner Tiso no piano, Luiz Alves no baixo e Robertinho Silva na bateria. E além desses músicos, a gente também vai ter a presença de alguns poetas, como é o caso do Fernando Brant, do Márcio Borges, irmão do Lô, e do Ronaldo Bastos, sendo que os dois últimos são compositores e contribuíram compondo a música também. Sem falar que o Ronaldo foi produtor do projeto. E esse time gigantesco contribui para cada pedaço desse disco ser extremamente maravilhoso. Se eu morrer, não chore não. A parte lírica do disco não vai propor um conceito só, obviamente, não é essa a ideia. O disco ele é bem aberto e todo ele é feito de canções, poemas que são musicados por músicos e musicistas maravilhosos, maravilhosos. Só que apesar disso é possível traçar alguns paralelos entre elas e fazer algumas conexões de acordo com as linhas gerais que estão ali de certa forma rondando o disco. Por exemplo, a ditadura militar, que era em 1972 já extremamente sanguinária, estava no poder desde 64, depois do golpe, e que estava, digamos assim, dentro do que são conhecidos os anos de chumbo da ditadura. Era um período onde a violência da ditadura estava escalando cada vez mais. 71 já tinha sido um ano extremamente violento em relação a 70, que por sua vez tinha sido violento em relação a 69 e assim por diante. Já eram 124 pessoas mortas e a gente estava indo para o quarto ano do governo Médici, que foi o governo mais sanguinário dentre os governos da ditadura militar aqui no país. Por conta disso, é evidente que a gente vai encontrar músicas aqui que vão traçar paralelos entre a questão da ditadura militar e outras coisas que a música e a estrutura da letra vai tentar usar para driblar ali questões de censura. Ainda assim, são várias as simbologias. Por exemplo, em Tudo Que Você Podia Ser, por exemplo, a gente vai ter um sujeito que vai observar a ditadura e que fez ele renunciar das coisas que ele mais amava, como, por exemplo, ele não fala mais nem da bota e nem do anel de Zapata, o revolucionário da Revolução Mexicana. E a música coloca pra gente como se ele tivesse renunciado dessas coisas, você não fala mais da bota e nem do anel do Zapata, mas ainda assim você é alguém, seja você ou nada, porque você precisa dar vazão ao seu eu interior.
opressor, você não pode se calar, independente das forças ocultas que estão te oprimindo, por exemplo. Em Saídas e Bandeiras 1 e 2, eu acho que tem até uma questão mais evidente aí, mas o ponto é, a ditadura é o que não dá mais pé. A ditadura é o que não deveria mais estar ali, mas ainda assim permanece vigente, permanece constante, permanece em contato com as pessoas que estão ali trabalhando como personagens da música, digamos assim. Sem falar que ela enterra uns e bate em outros, né? Sempre falando do ser humano. Nuvem Cigana, Um Gosto de Sol, Nada Será Como Antes, são músicas que abordam a ditadura de uma maneira mais reflexiva e falando sempre da ideia do exílio, as pessoas que foram embora daqui e a dor de quem fica ou a dor de quem foi. A outra música que eu acho que é muito evidente, que aborda a questão da ditadura militar, e talvez é a que encerra esse tópico, é Clube da Esquina 2. Ela também é um tanto quanto evidente, e parece que dialoga um tanto com a questão de a gente tá num espaço onde a perseguição policial ela é constante, citando inclusive a ideia da bomba de gás lacrimogênio. Antes de passar e de mudar, a gente tem uma música que é talvez mais figurada quando vai falar da questão da ditadura militar, mas que permite essa leitura, que é Paisagem na Janela. Mais ou menos passando pra gente a sensação de que a gente tá observando uma pessoa que sabe do tempo ruim que tá do lado de lá. A paisagem que tá na janela, ela não é uma paisagem boa, bacana, interessante, feliz. Ela é uma paisagem de perseguição, uma paisagem de sangue, de violência, mas que tá ali contornada com coisas tão graciosas na música que você às vezes nem percebe esse peso da letra. Sem falar, de novo, que existe uma questão figurada. Nada é muito direto, por mais que essa música diga diretamente ali ou faça alusões diretamente a questões militares. Em outros momentos, a gente vai ter músicas que vão falar ali de uma questão mais de opressão e vai colocar isso na linha de frente sem falar diretamente da ditadura. É uma forma de você falar da perseguição e da opressão, só que sem citar os milicos. Uma dessas músicas é Os Povos, em que a gente vai observar uma letra que vai falar bastante sobre os povos originários e sobre o que é o derramamento de sangue por parte das pessoas que punem, que perseguem esses povos, sempre contrapondo a aldeia à cidade, ou seja, remetendo sempre à questão dos povos originários e a opressão trazida para cá da Europa e que se ergueu por aqui através das cidades à moda das cidades europeias, quanto também o fato de ele falar que ele é redescoberto, de novo posicionando a gente dentro da narrativa em contato com os povos originários. São Vicente é outra música que também vai dialogar com a opressão de uma maneira mais voltada para refletir sobre o passado, uma vez que São Vicente é a ilha em que os portugueses chegaram lá em 1502 e declararam que, essa aqui é a ilha de São Vicente, tá ligado? Enfim, e que disseram que descobriram, mas enfim, já tinha mó galera morando aqui. De qualquer forma, essa ilha, ela é a ilha que tá por trás dessa chegada dos portugueses também, assim como a Praia de Salvador, por exemplo. E por conta disso é que é possível também a gente fazer ou traçar um paralelo com a relação da opressão, só que não necessariamente só com os povos originários, mas também os povos escravizados. O povo negro que veio pra cá sofreu e sentiu o gosto do vidro, sentiu o gosto do corte. E também essa música é muito interessante porque ela situa esse tipo de opressão em momentos diferentes da história. Ela fala tanto dessa opressão mais relacionada à Ilha de São Vicente na chegada dos portugueses, por parte dos portugueses em relação aos povos africanos e aos povos indígenas que aqui moravam, como também essa contemporaneidade do racismo e de como ele está declaradamente entranhado na questão social da desigualdade social brasileira, posicionando, por exemplo, a ideia da fila que não anda, a fila que não se move e eterna e gigantesca e, enfim, todas as questões que remetem a gente a hoje em dia, cidades, de novo, etc. Um outro tópico que eu acho que vai ser fundamental pro disco é a passagem do tempo. E aqui eu vou agrupar duas músicas que vão ser importantes de a gente pensar nelas juntas, que são Cais e Trem Azul. As duas refletem a sua maneira sobre a passagem do tempo e o movimento nosso enquanto ser humano dentro dessa passagem do tempo. Quanto o movimento que a gente gera, ele é um movimento que ou tá dentro da gente, como no caso do Cais, que é o caso da pessoa que se sente presa, que se sente, enfim, fechada em si, mas que se lança independente das incertezas que o mar pode trazer, porque melhor do que ficar parado é estar em movimento, mesmo que o movimento seja na água, mesmo que o movimento seja num barco, mesmo que o movimento seja à deriva. Antes se movimentando do que sempre parado.
E o Trem Azul, que eu acho que vai ter algo mais especificamente voltado à passagem de vida, né? É a movimentação do nosso ser em relação a estar vivo e estar morto. O Trem Azul é o trem que a gente pega pra ir embora, pra vazar, pra ir pra um outro plano. São as coisas que às vezes a gente nem lembra o que são que a gente falou, coisas que o vento vem dizer, coisas que, meu Deus, estão na nossa memória de coisas passadas que nunca vão voltar. E é isso. E as pessoas se vão, pegando esse trem azul e partindo pro pós-vida. Trem de Doido é outra música que associa transporte à morte da mesma forma que acontece em Trem Azul, ainda que com algumas nuances. O significado é repetido e o detalhe é que os ratos soltos na praça, na casa e no mundo não vão com a gente nesse trem. Eles não embarcam junto desse trem. Por quê? Porque eles ficam por aqui. A gente só consegue pegar esse trem de fato quando a gente abandona esses ratos, deixa eles pra trás. E isso pode ser lido como uma ideia de metáfora, né, a respeito da morte. A gente só parte daqui de fato quando a gente de fato abandona esse mundo. Abandona os arrependimentos que a gente deixa nesse mundo, tudo isso fica pra trás. As tristezas, as desavenças, tudo isso fica pra trás. Tudo isso fica solto na praça, na rua, onde quer que seja. Menos embarca com a gente no trem. E uma frase bem pesada que eu acho dessa música é: os ratos não morrem, ou melhor, os ratos não sabem morrer na calçada. Reflita. Ao que vai nascer é a última música do disco e, de novo, vai refletir também sobre o tempo e sobre como as coisas passam na nossa vida. É o tempo que vai trazer respostas sobre, por exemplo, o que tá na cabeça do personagem como uma dúvida. A vida dessa pessoa, quem morreu, quem desapareceu, quem é que foi, quem é que voltou. E aí, de novo, trazendo um cenário que pode remeter sim à ditadura militar. E talvez ele também nem tenha respostas, porque ele vai cantar até a festa acabar. Quando acabar, ele pega a parada que ele tem ali e vai embora, buscando sempre encontrar nesse canto, nessa relação que ele tem com música, um irmão, uma irmã, alguém que essa pessoa amou. E a gente também vai ter outras músicas que vão pra outros caminhos, que tentam não dialogar nem com a ditadura militar e nem com o tempo de uma maneira mais direta, mas que tem tópicos mais específicos, como, por exemplo, Pelo Amor de Deus, que vai abraçar, vai falar sobre questões de ditadura. A gente pode remeter que sim. Vai falar sobre o passado na primeira estrofe, por exemplo, falando das fotos, e um rato, pega o rato, pelo amor de Deus, né? A outra frase, ou melhor, os outros versos, o verso seguinte, é o verso que vai falar da busca ali pelos padres, vai citar a questão do padre, da igreja e etc. E também vai falar que não é ali que tá a alegria. Vai falar do luxo e da grana, do vinho, do ouro. Quanta coisa triste. Pelo amor de Deus, nada disso presta. O que presta? O que presta é a quarta estrofe, que é fazer amor olhando a beira-mar através da janela num dia quente e gostoso do verão brasileiro. Lindo, né? Outras músicas que eu vou precisar destacar aqui pra gente poder falar de todas são Cravo e Canela, que vai trazer o termo cigana em associação com a regionalidade de Minas Gerais. Vamos lembrar que Belo Horizonte é uma cidade que, nos seus arredores, na região metropolitana, tem uma população cigana muito grande. E, além disso, também é o espaço onde o cravo e a canela permeia os doces da região, da culinária mineira. É o arroz doce, é a canjica, que vai ter ali a canela muito presente. É o curau, que também vai ter ali a canela muito presente. É o doce de figo, que vai ter o cravo muito presente. Esses temperos são temperos comuns na culinária mineira. Dos Cruces é um dos covers do disco, né? Um dos únicos covers do disco. São duas das músicas que as letras não são escritas especificamente por ninguém que tá ali dentro. E Dos Cruces é uma música do Carmelo Larrea, que é um compositor espanhol, e ela originalmente é um bolero, enquanto nesse disco em específico a letra permanece a mesma, mas do ponto de vista sonoro não. A gente já chega lá, porque antes, ainda pra matar o assunto das letras, a gente tem Me Deixe em Paz, que é uma das músicas em que a gente vai ter a presença da Alaide Costa. É a única música em que uma mulher canta nesse disco, e ela tem um aspecto da letra que, de certa forma, fala de um amor que a pessoa, a mulher, no caso, né, vai sofrer, vai ter ali dentro de uma relação ilusória. Ou seja, você falou pra mim que você me amava, que você me queria, por que você me falou tudo isso? Se você realmente gosta de mim, me deixa em paz, me larga, some da minha vida. Maravilhoso. Se eu morrer, não chore, não. E esse é um disco muito virtuoso
maravilhoso do ponto de vista musical. Todo mundo que tá ali contido dentro da equipe técnica toca demais, tá numa época tinindo e tá mandando muito bem do ponto de vista da letra pros escritores, no caso. Tudo bem que o Lô ainda não tinha tanta experiência como músico, mas ele tava do lado de um time tão maravilhoso que eu imagino que também isso fez com que ele amadurecesse mais rápido. As harmonias modais, as progressões jazzísticas, os acompanhamentos rítmicos extremamente complexos, misturando percussão, bateria, grooves de baixo, propostas rítmicas de violão, de guitarra, tudo isso compõe um todo sonoro extremamente rico e plural. Sem falar que existe uma influência gigantesca do jazz também através da sonoridade e da textura, se a gente for pensar especificamente nas obras do Miles Davis, por exemplo, mais especificamente a Tribute to Jack Johnson ou Beaches Brew, 2 discos aí em que o Miles vai trabalhar com ideias e propostas de composição do jazz mais expandidas, mais abertas, sem estruturas tão fechadas, tão rígidas. Não é só nesses discos que ele vai fazer isso, tá? Ele já vinha fazendo isso na vida há muito tempo. O ponto é que esses 2 discos talvez sejam os interessantes para você ir ouvir, já que muitas das pessoas que são apaixonadas por Milton Nascimento estão nesse disco, falando da galera da gringa. Em termos de timbre vocal, a gente tem uma variação de timbre entre o Lô e o Milton que é muito boa pro disco, porque faz com que o disco respire e fale através de vozes diferentes. Mais do que isso, a inserção da Alaide no Me Deixe em Paz é maravilhosa. Por quê? Porque a Alaide propõe com a voz dela também uma outra ideia sonora, assim, é um outro timbre, é um outro jeito, é um outro sotaque, tudo é muito diferente e tudo compõe muito bem com o todo, não só da música Me Deixe em Paz, mas também com o todo do disco. É muito bom ouvir a voz dela quando chega Me Deixe em Paz. Todas as músicas vão ter trechos que vão mesclar elementos de muita densidade sonora com momentos de pouca densidade sonora, ou seja, momentos um pouco mais sutis. Tipo Tudo Que Você Podia Ser, por exemplo, que começa com um violão e o Milton de uma forma extremamente, assim, é quase angelical a coisa, parece que tá alguém descendo do céu, assim, e é muito reduzido em termos de elementos. Só que conforme a música vai acontecendo e vai se desenvolvendo, mais elementos vão chegando dentro dela, até a gente chegar numa linha que é um solo de guitarra, basicamente, com uma bateria, groove de baixo, piano, enfim. A banda inteira aparecendo mais backing vocal, assim. A música se amplifica, ela cresce, ela se desenvolve, isso em, sei lá, menos de 3 minutos. O violão é um dos instrumentos mais importantes do disco e ele vai estar presente em todo momento. Tirando, assim, um momento ou outro muito específico, mas o violão sempre vai estar lá. E ele sempre vai compor junto com outro instrumento que é a guitarra, meio que fazendo um comentário quase que histórico a respeito da música brasileira. Para pra pensar nisso. O violão, que tinha sido a estrela dos anos 50 na música brasileira, da MPB, da bossa nova, mais especificamente falando, começo dos anos 60 também, depois foi contradito pela Tropicália, que veio com muita força com as guitarras elétricas, trazendo a influência da música de fora, que estava explodindo nos Estados Unidos e na Europa, pra cá. O disco faz essa junção, violão e guitarra. Vale muito a pena você fazer uma escuta desse disco inteiro, porque o disco tem diferentes momentos e paisagens sonoras que ele quer que você ouça. Às vezes ele vai te trazer pra dentro da música pop e te abraçar pra ficar bem quentinho, e às vezes ele vai te jogar no meio de uma dissonância e uma maluquice melódico, harmônico ali, que você fica envolto dentro daquele universo e que parece tudo meio tenso, como por exemplo Me Deixe em Paz, a música que eu citei que tem a participação da Alaide. Tudo sempre compondo muito, 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 muito bem. Muito bem. E dando pra esse disco todo o contexto sonoro que um disco maravilhoso precisa ter pra que ele seja maravilhoso. E em relação às favoritas, sabe qual que é a minha favorita? O disco inteiro. Qual é a música favorita que eu tenho desse disco? O nome da música, Disco Inteiro. Ouça todas as músicas do disco. Se você não encontrar essa música chamada Disco Inteiro, ouça de novo Disco Inteiro, até você chegar na Disco Inteiro, beleza? Acredite, existe essa bonus track. É isso. Não se esqueça de curtir, compartilhar, passar pras pessoas, todo mundo que gosta de Milton. Ah, importante, o Kali vai colocar aqui na minha cara a thumbnail do vídeo do Milton que a gente fez há um tempo atrás e que você deveria assistir aí, beleza? E, no mais, é isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Tudo nosso, nada deles, depois de nós é nós de novo. E tchau!